Um assassino começa a matar muitas pessoas na sua frente da maneira mais brutal possível, e apesar de você estar ali, na frente dele, ele apenas te olha e te ignora. Você não sabe por que ele fez isso, até perceber que é porque no fundo você é exatamente como ele. Madoka tinha saído com suas amigas para dar uma volta quando tudo aconteceu. Ao saírem de uma loja trocando conversas aleatórias, elas se depararam com um homem usando uma máscara bizarra e segurando um facão em cada uma de suas mãos. Tudo aconteceu muito rápido. Ele correu na direção de um casal e com um só golpe enfiou a lâmina na cabeça de um deles para em seguida já matar o outro de maneira igualmente horrível. Não dava para saber o porquê ele fez isso, se era vingança ou apenas alvos aleatórios, ninguém sabia, mas uma coisa era fato. Ele estava com uma sede de sangue muito grande. As pessoas gritaram assustadas e correram por suas vidas, mas aquelas que não eram rápidas o suficiente terminavam no chão em pedaços. O assassino encarou Madoka profundamente, como se estivesse olhando para dentro de sua alma. Ele levantou os facões, mas passou por ela e atacou outras pessoas. Obviamente ela ficou se perguntando o motivo para isso, porque ela era um alvo fácil, e mesmo assim ele a poupou. Madoka era a única que estava congelada olhando o massacre, e depois de matar quantidade o suficiente, ele voltou a encará-la. Suas amigas gritaram para ela fugir o quanto antes, mas ela não conseguia se mover. Não que ela estivesse com medo, era que os olhos dele eram extremamente familiares e magnéticos. O assassino chegou perto o suficiente e levantou a mão com um facão, mas a polícia veio e o prendeu. Madoka acabou desmaiando no local e um jovem policial chamado Honda a segurou. E de novo ele voltou a olhar para ela. Depois de acordar no hospital e ter sido visitada por suas amigas e por Honda, que não tirava da cabeça o motivo para ela não ter sido morta, quando ficou sozinha, algo inexplicável aconteceu. O assassino, que tinha sido definitivamente preso, estava ali na frente dela, caminhando lentamente em sua direção. Madoka ficou confusa e correu assustada, se esbarrando numa enfermeira que estava passando pelo mesmo corredor. E quando ela olhou para trás, não havia mais ninguém, o que só podia ter sido coisa de sua cabeça. Na prisão, os policiais não sabiam sequer por onde começar. Eles não tinham descoberto a motivação dos assassinatos porque o assassino tinha ficado em silêncio durante todo o tempo. Sua identidade nem mesmo foi revelada quando eles removeram a sua máscara, porque debaixo dela estava um rosto completamente desfigurado, com tantas lacerações auto-infligidas que era impossível reconhecer qualquer traço nele. Madoka voltou para casa segurando um número de telefone de Honda que pediu que ela entrasse em contato caso ela quisesse conversar sobre o ocorrido. Mas ela não tinha um motivo bom o suficiente porque ela apenas alucinou no hospital e isso não ia ajudar em nada no caso. Ela pensou consigo mesma que estava feliz de ter sobrevivido, mas quando eles passaram por um prédio, lá estava ele novamente. Mas dessa vez, ele não estava sozinho. Uma mulher estava sendo assassinada por ele. Madoka fechou os olhos tentando se apegar ao fato de que ela estava vendo coisas porque era impossível que aquilo estivesse acontecendo. Ela pesquisou a respeito e descobriu que algumas vítimas de traumas pesados sofriam transtornos pós-traumáticos e que passavam a ver alucinações. Ela o viu novamente de pé em sua cama, mas ela não sentiu medo e tentou fazer sua mente voltar ao normal porque a imagem dele era apenas uma projeção. Mas quando ele sumiu e ela agradeceu pensando que tinha lidado com a situação, ela percebeu que tinha algo estranho demais naquilo, pois na cama tinham ficado as marcas de seus pés, coisa que uma ilusão não faria. Mesmo achando estranho e nem sabendo como explicar o que estava acontecendo, ela decidiu conversar com Honda a respeito. Ela o levou até o centro administrativo onde ela viu a mulher sendo morta e, para a surpresa deles, havia vestígios de que o assassinato realmente aconteceu. A polícia foi até o local e eles encontraram uma cena horrível. O corpo da vítima tinha sido cortado em vários pedaços e na cabeça, que estava intacta, foi achado um celular dentro de sua boca. Só que o mais estranho de tudo é que parecia que o autor por trás disso tinha feito questão de deixar evidências em todos os lugares e a polícia acreditava que ele tinha rolado em meio ao sangue e à carne. Honda ficou em choque ao saber desses detalhes, mas principalmente porque Madoka tinha lhe dito que foi o assassino que eles prenderam que fez isso. O problema é que ele ainda continuava em custódia. O seu palpite é que havia um imitador seguindo seus passos e seu modus operandi, mas Madoka sabia que esse não era o caso. Honda descobriu de seus superiores que a vítima tinha sido uma testemunha ocular que esteve presente quando o assassino matou as pessoas à luz do dia. Havia um certo padrão porque ela não tinha sido um alvo aleatório, mas ele não podia dizer nada porque eles achariam que ele estava ficando louco caso ele contasse o que Madoka tinha lhe dito. As tentativas de fazê-lo falar ainda continuavam um fracasso total. Os policiais o ameaçavam com pena de morte, mas eles não viam mudança alguma em suas reações. Ele não sentia medo, não tinha perguntas e tampouco ligava para o que estava acontecendo.
O chefe de Honda, que já não sabia mais o que fazer, foi morto pela mesma suposta ilusão quando ele foi ao banheiro. Ao mesmo tempo, uma terapeuta foi até a casa de Madoka e a convidou para fazer uma terapia em grupo. Madoka ficou um pouco resistente sem saber o que dizer, mas quando ela perguntou se ela continuava vendo o assassino, ela decidiu conversar a respeito. A terapeuta disse que muitas das pessoas que presenciaram o massacre estavam tendo os mesmos sintomas e ficavam vendo o assassino em diferentes níveis. Ela acreditava que algumas sessões eram suficientes para curá-los, mas Madoka sabia que aquilo não eram ilusões. Honda viu o corpo de seu chefe ser levado e ele só pensava na possibilidade do assassino ser o responsável por aquilo porque eles não tinham encontrado nenhuma prova que chamasse a atenção para um ataque interno. Madoka ligou para ele para contar que ela tinha aceitado fazer a terapia e eles conversaram um pouco tentando encontrar respostas para o que estava acontecendo. Ela continuava achando que não estava alucinando porque o assassino manifestava um corpo físico quando aparecia, mas o que não fazia sentido é que outras pessoas estavam o vendo. Ela não achava que ele podia aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo, e ela inclusive contou que ele estava diante dela naquele momento. Honda ficou boquiaberto com isso, sem nem ter notado que ele também estava atrás dele. Ele só percebeu a tempo quando ele ouviu um barulho e agiu por reflexo bloqueando o ataque com seu celular. Honda o agarrou e quando tentou jogá-lo no chão, já quase sentindo que ia solucionar tudo, ele se viu sozinho. O assassino tinha desaparecido completamente, deixando para trás apenas a arma que ele usou para matar o seu chefe. Ele ficou aterrorizado com a imensidão de perguntas que toda aquela situação tinha deixado para trás. Por mais que pudessem dizer que isso era efeito do transtorno pós-traumático, ele sabia que isso não podia explicar o que aconteceu porque tudo foi físico demais para ser apenas a mente pregando uma peça. E o mangá deixa claro a participação do assassino nessas manifestações em diferentes lugares quando ele é mostrado tocando em seu braço por onde Honda o segurou com força. Os pais de Madoka levaram até o local onde ela faria terapia com os outros, e o mais estranho de tudo é que assim que ela chegou, os pacientes a trataram de um jeito até exagerado porque eles a admiravam por ela ter ficado cara a cara com o assassino e ter sobrevivido. Eles não sabiam o que tinha acontecido e interpretaram que ela tentou enfrentá-lo e que por isso ela não correu quando ele ficou de frente para ela. Mas a própria Madoka também não compreendia o porquê de ter sido deixada viva. Honda se encontrou com um amigo no bar e depois de conversarem a respeito, ele se deparou com um assunto muito estranho que podia explicar a forma como o assassino aparecia em diferentes lugares. Seu amigo contou sobre a bilocação, que era a habilidade de aparecer em 2 pontos distintos ao mesmo tempo, tanto em forma física quanto em projeção astral. Ele ligou imediatamente para Madoka, que era a única para quem ele podia falar abertamente sobre essas prováveis loucuras, e contou a ela o que ele descobriu. Honda disse que eles podiam e deveriam matá-lo quando ele se manifestasse porque seu corpo principal receberia os danos. E como se fosse uma ironia para colocar isso à prova, o assassino apareceu no quarto dela. Ao contrário das últimas vezes, ele a atacou, mas Madoka conseguiu perfurar o pé dele com uma tesoura com tanta força que ele ficou preso e não desapareceu como ele sempre fazia. Ela se posicionou para matá-lo, mas quando fechou os olhos para não ver o que suas mãos fariam, ela sentiu apenas a tesoura se cravando no chão porque ele tinha conseguido escapar. Seus pais entraram logo em seguida devido ao barulho e ela desmaiou novamente. Na prisão, o assassino olhava para o furo em seu pé e gargalhava sozinho, se lembrando da expressão de satisfação que Madoka fez quando o machucou. Foi isso que o fez sentir-se ligado a ela. No dia seguinte, Madoka viu as testemunhas do massacre fazerem os exercícios de terapia de grupo, mas eles tinham começado a pensar que aquilo não tinha sentido porque eles não paravam de alucinar. Eles perguntaram para ela o que ela tinha feito para conseguir resistir à presença dele, mas a terapeuta os interrompeu para dizer novamente que tudo era coisa da cabeça deles, mas o assassino se manifestou diante deles. Madoka novamente foi poupada e ele matou a terapeuta com um golpe no meio dos olhos. Ele caminhou com a cabeça pendurada na lâmina que ainda estava cravada, passando diretamente por Madoka, ignorando novamente e a entregando para um outro paciente que acabou recebendo a culpa pela autoria daquele crime. Madoka não conseguia entender nada do que estava acontecendo porque em alguns momentos ele tentava atacá-la, em outros ele a poupava. Honda ligou para ela para dizer que tinha sido hospitalizado porque no dia que ele falou sobre a bilocação, o mesmo dia que Madoka conseguiu furar o pé do assassino, ele também foi atacado no bar. Seu amigo foi morto e ele tinha sido colocado para dormir quando o assassino quebrou uma garrafa em sua cabeça, mas antes de fechar os olhos, ele viu claramente ele se multiplicar para matar as pessoas. Então eles não sabiam se havia um limite para até onde ele conseguia fazer isso. Ele já tinha desistido de vê-lo como um ser humano porque a ideia de demônio combinava bem mais e explicava muita coisa. Ele contou que tinham pensado muito a respeito e que ele tinha chegado à conclusão de que o assassino tinha feito aquilo na luz do dia quando tudo aconteceu porque ele queria ser preso. Tudo fazia parte de seu plano. Madoka não conseguia compreender essa teoria porque ela parecia mais absurda que todo o resto.
Mas Honda estava certo de que o objetivo do assassino era matar as pessoas diariamente para aniquilar toda a humanidade. Yuta, um outro sobrevivente e paciente da terapia, convidou Madoka para participar de seu grupo, que era formado por sobreviventes e pacientes da terapia que tinham se unido para enfrentar o assassino. Eles não queriam mais viver com medo de serem mortos a qualquer instante, mas Madoka achou muito perigoso que eles fizessem isso porque o assassino sempre matava quando alguém tentava confrontá-lo. Ela o alertou escrevendo uma carta para as informações não vazarem, mas no momento em que ela ia levá-las ao correio, ela recebeu em seu celular fotos horríveis de suas amigas mortas brutalmente. Madoka sabia que elas eram armadilhas e que tinham sido mandadas pelo próprio assassino, que também lhe passou o endereço. Ela tentou ir à polícia para pedir por ajuda, mas o assassino continuava se manifestando e a forçando a tomar a decisão que ele deu para ela. Como qualquer pessoa poderia estar correndo o perigo, ela decidiu ir sozinha até uma fábrica antiga que estava abandonada há muitos anos porque era lá o seu esconderijo. Madoka sabia dos riscos, mas mesmo assim, ela pulou o muro e deixou seu medo para trás. Ela assumiu uma postura mais firme e convenceu a si mesma a esvaziar o seu coração enquanto manipulava algumas armas que poderiam dar um fim naquele problema. Madoka quase entrou em transe sendo dominada por essa outra personalidade que ela pensou que tivesse criado ali por conta daquelas circunstâncias, mas quando ela viu o horror logo à sua frente, ela voltou a si e gritou ao ver o que tinha sobrado de suas amigas. O assassino apareceu imediatamente atrás dela e a atacou, mas ela conseguiu se desviar e prendeu o pé dele novamente. Madoka teve tempo suficiente para matá-lo, mas preferiu discursar sobre as ações dele que ele já tinha entendimento, e quando tentou esfaqueá-lo, ele agarrou a faca e a imobilizou facilmente. No entanto, quando estava prestes a matá-la, o jogo virou novamente e Madoka conseguiu borrifar um líquido ardente em seus olhos. Ela tomou a iniciativa daquela situação e voltou a empunhar a faca para dar o golpe final, mas ela foi parada mais uma vez, mas dessa vez por conta das palavras do assassino que implorou que ela o matasse. Ele contou que esteve esperando por alguém como ela durante muito tempo porque ele vivia uma batalha constante contra seus impulsos violentos porque ele nunca conseguia resistir à vontade de matar. Ele também confessou que tentou entender mais a respeito de si mesmo lendo diversos livros e procurando ajuda na fé. Mas quando nada disso aconteceu, ele declarou guerra ao mundo, se tornando um símbolo de destruição sem nome e identidade, e para isso ele arrancou todos os seus dentes e destruiu seu rosto com fogo. Madoka não conseguia encontrar lógica em suas motivações, mas ela ficou ainda mais chocada quando ele disse que começou a pensar na possibilidade de ser apagado por alguém que era exatamente como ele. No entanto, ela negou que existisse qualquer similaridade entre eles porque ela não era um assassino, mas ele disse que sabia da verdade que ela ainda não tinha aceitado porque ele viu o prazer que ela sentiu quando ela o machucou. Ele praticamente profetizou que ela se tornaria uma assassina porque ele conseguia ver esse instinto genuíno enterrado dentro dela. Mas a conversa dos dois foi interrompida quando a polícia apareceu e ela saiu correndo se negando a acreditar que o que ele lhe disse fosse verdade. Killing Morph é mais um desses casos de histórias que tem uma ideia interessante que acaba não sendo bem desenvolvida no decorrer dos capítulos. Quando pensamos no assassino que continua matando mesmo quando se sabe que ele está preso, isso mexe com o nosso senso de segurança de que os problemas estão resolvidos. Os personagens ficam confusos e pensam em todo tipo de teoria que possa explicar o que está acontecendo, até o momento que a bilocação entra em cena para mostrar como o vilão dessa história faz isso. Mas essa resposta surge praticamente do nada e todos aceitam que é isso mesmo que está acontecendo. Só que você ainda consegue ignorar facilmente esse detalhe porque a forma como a bilocação aparece é a menor das questões. E sim, como essa habilidade é usada a pura exaustão no nível que o assassino vira praticamente um mutante, e isso nem chega a ser um exagero porque eles citam essa possibilidade. Além de poder aparecer quando quiser em qualquer lugar, ele eventualmente se multiplica num número absurdo para enfrentar diversos inimigos porque quase no fim da história é introduzido uma gangue de motoqueiros que tentam matá-lo. E durante essa briga, ele acaba sendo atropelado e mesmo com seus órgãos internos tendo sido destruídos, ele simplesmente desperta uma habilidade de regeneração. Sem contar a sua força sobre-humana, porque ele também é capaz de rasgar corpos como se eles fossem feitos de papel. Esses detalhes nem seriam um problema se esses feitos tivessem sido ao menos citados no começo como possibilidade, mas isso literalmente acontece nos últimos capítulos. É dito que ele está cada vez mais se transformando num monstro e cabe a você ter que aceitar isso. Quanto à sua motivação e objetivos, é tudo meio vago e muito confuso. O autor tenta dar uma profundidade para o personagem, o apresentando como um assassino intelectual, mas não chegamos a ver essa caracterização nele. Sem contar que não faz diferença alguma ele estar preso porque ele poderia continuar matando tranquilamente estando solto. E por mais que ele possa ter feito isso para se conter de alguma forma, a impressão que dá é que esse detalhe foi feito apenas para mostrar a sua capacidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo.
Outro problema é o papel da protagonista. É muito interessante acompanhar um personagem caminhando em um rumo à destruição pessoal para se tornar um vilão, mas isso não acontece por mais que a ideia exista. Ao invés de colocá-la em situações legítimas onde ela poderia questionar suas condutas e moral, ela é, na maior parte do tempo, somente uma menina sem carisma que fez em um único momento uma expressão de satisfação quando machucou o assassino. Não dá para sentir essa coisa de que ela é igual a ele somente porque ela tentou matá-lo, porque isso é uma coisa que a maioria tenta nessa história e ainda assim eles não recebem a mesma atenção e presságio. A única diferença que ainda dá para ver é a forma como ela lida com algumas situações extremamente específicas, mas em histórias que se perdem dessa forma, isso chega a ser o esperado porque a quantidade de corpos se transforma num recurso que não nos deixa esquecer que o assassino ainda é um assassino e as mortes se transformam num suco de banalização. E como se não fosse suficiente, uma personagem chamada Noriko que participava das terapias em grupo é revelada como sendo uma pessoa fanática pelo assassino porque ela queria ser como ele. Mas não só isso, ela também conseguia usar a bilocação para sair matando à vontade e o seu destaque se dá quando elas vão para um hotel que serve como uma espécie de Battle Royale sem graça. O papel dessa personagem no mangá é apenas para fazer a protagonista se ver indecisa sobre quem ela é, com o que ela pode se tornar, porque Noriko é basicamente o resultado disso. Mas isso sequer chega a ser discutido. Havia muitos jeitos dessa história ter terminado, e chegamos a pensar que a projeção do assassino seria usada para fazer Madoka continuar os assassinatos por ele, como se sua presença despertasse o que ele tinha enxergado dentro dela. E uma outra opção seria a própria Madoka continuar alucinando para só então ela descobrir que ela era a autora de tudo. No fim, ela se transforma numa assassina, mas de um jeito extremamente preguiçoso. A exclusividade dessa habilidade é jogada no ralo e ela também usa a bilocação para ir até o corpo original do assassino, que ela também mata com um tiro. E o mais estranho de tudo é que ele aceita esse destino de braços abertos como se a sua morte tivesse sido a iniciação dela para o mundo dos assassinos. Por mais que o fim desse mangá tenha sido super abrupto e anticlimático, ele teria sido ideal caso a personagem tivesse lutado contra seus próprios impulsos e essa fosse a sua construção como assassina. Ficamos sabendo que o mangá foi cancelado, mas não temos a informação de que foi isso que prejudicou a história e que levou o autor a tomar essas decisões. Mas de qualquer forma, provavelmente não foi isso que aconteceu, porque o mangá é concluído com a informação de que tudo o que vimos foi apenas a parte 1. O que, se pensarmos um pouco, é ainda pior porque o que resta é saber que essas decisões foram feitas de maneira consciente, o que é uma pena porque o começo pareceu ser promissor. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você achou da obra, de se inscrever no nosso canal e de indicar algum outro mangá que você acha que vale a pena ler. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.